Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25, sobre este tema: Deus é conosco e só Ele salva. Deus assim nos abençoe. Amém. Queridos irmãos, hoje é um dia especial, não é verdade? É o domingo, dia do Senhor, dia de estarmos na casa de Deus. Mas para nossa família é um dia especial porque também é o aniversário da minha primogênita, a Ana Beatriz. E sabem que alguns acontecimentos na vida mudam a gente, mudam profundamente. A chegada de um filho é assim: você é uma pessoa antes e você passa a ser uma outra pessoa depois. Porque você passa a entender que você tem outro adulto do teu lado, mas tem alguém que depende completamente de você. Depende da sua saúde para você continuar trabalhando e trazendo o alimento diário. Precisa que você esteja bem para poder ensinar a andar dos caminhos de Deus. Uma criança precisa dos seus pais como exemplo de vida, de fé, de consagração. E aí está a responsabilidade. E aí está o motivo da mudança. Porque você não pode permanecer o mesmo depois que tem um filho. Agora pensemos bem no texto do Evangelho que Jesus aqui é relatado sobre o seu nascimento, ao menos o anúncio do seu nascimento. Pensemos um pouquinho como foi o que aconteceu para que Jesus viesse a nascer. Maria, uma jovem desconhecida até aquele momento, tinha um casamento contratado. Ela tinha todos os planos com o seu esposo. A sua casa já estava lá sendo concluída. Eles planejavam ter filhos, sim, mais para frente, depois de casados, depois de tudo organizado. Era assim que eles haviam planejado, assim deveria acontecer. José é um homem justo, ele não queria fazer as coisas contrárias à vontade de Deus, ele queria fazer aquilo que Deus ensinou, aquilo que os pais dele haviam ensinado para ele. Você está noivo? Sim. Então respeita, vai até o casamento, casa, e aí sim tem a sua vida sob a bênção do Criador, a vida matrimonial. Mas algo fugiu do controle. Pela vontade de Deus, a Maria ficou grávida, pelo Espírito Santo. E aí o José quer fazer o que é certo. Ele não quer entregar a Maria às autoridades religiosas. Ele resolve em segredo abandoná-la, ir para outro canto, fugir dali
para que ela pudesse ter o bebê sozinha. Era isso certo a fazer? Aos olhos do José, aos olhos da lei que havia sido estabelecido, estava tudo certo, mas não para Deus. Porque Deus age, meus irmãos, não de acordo com a nossa lógica, não é de acordo com aquilo que a gente acha que está certo, que vai dar certo. Deus age conforme Ele quer e estabelece o seu caminho, os seus parâmetros. Aí a gente lembra de Isaías: os seus pensamentos são muito maiores do que os meus, e a gente não consegue alcançá-lo. Deus usa um casal que estava com um casamento contratado, eram noivos apenas. Ele usa de uma família que ainda não está pronta para fazer presença aqui no mundo. Na nossa ótica, segundo a nossa visão, que coisa estranha, uma mulher fica grávida antes do casamento, mas essa foi a vontade de Deus, foi dessa forma que Ele escolheu nascer, foi dessa forma que Ele escolheu estar conosco e salvar as pessoas dos seus pecados. Não é o que a gente acha que é certo, não são os nossos costumes que vão definir, é Deus, que da sua forma, contrária à nossa, age para salvar quem está perdido. E então José não fica desamparado pelo Senhor, ele não fica, bom, agora eu tenho que agir conforme eu acho e eu imagino que deve ser. Não, Deus vem ao encontro dele por meio de um anjo. Esse anjo diz: José, não fica com medo de receber a Maria como a sua esposa, não fica assim não, recebe ela, cuida dela, esse casamento já está pronto para vocês desfrutarem, porém, cuida também do bebê, porque ele será chamado Filho de Deus, porque ele vai salvar as pessoas dos seus pecados. José recebe uma grande missão na vida, ser o padrasto do Salvador do mundo. Pensem como isso mudou a vida daquele casal. Pensem no que José passou. Ele era um homem justo, fazia o que era certo. De repente a sua justiça não era mais o padrão Deus havia estabelecido, e ele agora deveria assumir o casamento, assumir a esposa, assumir o filho, que era fruto da ação do Espírito Santo na sua noiva. Como é que vocês iriam encarar? Como é que nós iríamos receber a Maria e o José? Muitas vezes nós tensionamos agir por aquilo que é certo. O que é certo? O certo segundo a ótica da moral, dos bons costumes. Mas aí vem Deus e apresenta outra forma, que é a sua forma, que é superior à nossa, para nós agirmos. Como é que nós lidamos com a ideia de Deus, com o plano de Deus, que muitas vezes é contrário ao nosso? Como é que nós lidamos quando a gente planeja alguma coisa? Olha lá nos mínimos detalhes, faz tudo certinho e de repente vai tudo por água abaixo. Os planos são mudados. Qual é a nossa reação quando isso acontece?
José foi um privilegiado, porque Deus não deixou ele sozinho, não deixou ele desamparado. Deus enviou o seu anjo, o mensageiro, e ele deu a notícia que a Maria estava grávida pelo Espírito Santo, que o menino que iria nascer seria o Salvador do mundo. Deus respondeu, Deus falou com ele, Deus disse o que ele devia fazer. Mostrou todo o caminho até o fim da vida de José, tudo o que ele deveria fazer? Não. Só disse o que ele deveria fazer em relação ao filho, ao casamento e a Maria. Como é que iria desenvolver a vida? Como é que o menino iria crescer sendo filho de Deus? Como é que ele ia cuidar? Deus não deu todas as respostas, apenas as necessárias, apenas as importantes, para que ele pudesse ser o pai de Jesus, padrasto de Jesus, o Filho de Deus. Assim aconteceu para se cumprir o que havia sido dito lá no Antigo Testamento. Isaías, o texto que lemos: a virgem ficará grávida e dará à luz um menino, e ele será chamado de Emanuel, porque Deus está conosco. Meus irmãos, José teve a sua vida mudada, porque Deus se encontrou com ele e falou com ele. Mas e nós? Em meio às dúvidas que temos, em meio aos descaminhos, em meio aos planos que vão embora, porque a situação muda, onde buscamos as respostas? Quem nos dá a resposta? Quem nos dá a direção? E aí precisamos lembrar daquilo que o salmista nos ensina no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, em meio às dúvidas que temos, qual é a fonte de informação que nos guia no caminho que é a vontade de Deus? A sua palavra. É ali que Deus se revela, e é ali que Deus vai dizer para nós como é que deve ser a nossa conduta. É certo que Deus não dá para nós todas as respostas, Ele não traça todo o caminho, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Muitas vezes a nossa caminhada, ela é seguida sem sabermos muito bem como é que vamos chegar, mas certamente Deus nos dirige os passos todos os dias. Quando José acordou, ele fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou-se com Maria. José pôs no menino o nome de Jesus. Essa parte final do Evangelho nos mostra que aquilo que foi ensinado, aquilo que foi dito, aquilo que Deus havia planejado, foi executado. Quando Deus diz alguma coisa para nós, como é que devemos agir? Como é que a gente faz? A gente faz aquilo que Deus quer? Nem sempre, não é verdade? E por isso, muitas vezes, em nossa caminhada, nós sofremos as consequências de nossas escolhas erradas. Quando nós, às vezes, fechamos os ouvidos para a palavra de Deus. Mas Deus desiste? Não. Deus nunca desiste. Ele insiste porque Ele quer salvar. Ele insiste porque Ele quer fazer o seu povo ser guiado pela verdade para um dia estar na glória com Ele. Ele não desiste porque ama verdadeiramente. Deus veio
visitar o seu povo por meio daquela criança. E Ele continua vindo visitar o seu povo hoje. Quando participamos da Santa Ceia, nós podemos tocar e sentir o gosto de Deus, da sua presença. No pão e no vinho recebemos o corpo e o sangue de Cristo, para o perdão dos nossos pecados, o fortalecimento de nossa fé e a vida eterna com o Senhor. Podemos tocá-lo, podemos senti-lo, podemos ter Ele e levar o próprio Cristo junto conosco para nossa casa, porque Ele não quer ser Emmanuel somente aqui, Ele quer caminhar conosco, Ele quer estar ao nosso lado nos nossos momentos de crise, de dúvida, de incerteza. Ele quer estar ao nosso lado também nas nossas celebrações, nos nossos momentos de alegria, onde estamos às vezes com a nossa família e com os nossos amigos. Por isso é sempre importante em nossos festejos, aí lembrando os festejos do Natal, dizer: vem Senhor Jesus, seja o nosso convidado, e tudo que nos dás nos seja abençoado. Uma oração simples, que tem um significado profundo. Chamamos Deus para fazer parte, para ser o Emmanuel, o Deus que conosco está, o Deus que também nos acompanha em nossa jornada. É Ele que abençoa a nossa vida e é Ele que a sustenta com seu amor, graça e misericórdia. Comecei a mensagem de hoje falando como a minha vida mudou depois que eu fui pai. A de vocês mudou? Certamente, muito. Mas a maior mudança que aconteceu na nossa vida, na vida de cada um de nós, aconteceu quando o próprio Deus quis morar e habitar este corpo, o seu corpo e o meu também, com o seu Espírito Santo. A partir daquele dia eu passei de inimigo de Deus a filho dele. E por isso uma jornada que começou e que jamais terá fim, porque caminhamos com nossa alma eterna para o reino eterno de Deus. Jesus, o nosso Salvador, o Emmanuel, quer estar conosco, quer continuar conosco, quer participar da nossa vida e quer continuar mudando a nossa vida para que nós realmente nunca mais sejamos os mesmos, porque somos filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Se de repente estamos meio que esquecidos, se não estamos mais realmente conscientes desta mudança em nossa vida, Deus nos deu a oportunidade hoje de reconhecer que Ele nos transformou. E Ele nos dá a oportunidade hoje de mais uma vez participar da Santa Ceia, para termos a certeza do perdão e da vida eterna. Ele quer fortalecer a fé que Ele nos deu por meio do seu Espírito Santo, que age neste sacramento, para que Ele continue nos transformando cada dia, moldando a nossa vida segundo é o seu propósito, para que onde nós estivermos, Deus esteja conosco, porque Ele é o Emmanuel, o Deus conosco, e só Ele nos salva. Deus abençoe essas palavras no nosso coração e nos conserve nesta fé verdadeira para a vida eterna. Amém. Fiquemos de pé. A paz de Deus, que vai muito além do nosso entendimento humano, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Oremos em conjunto as palavras do ofertório.